Então eu vou fazer um esquema resumido para você, porque eu gosto muito de você. Esse é o resumão que você tem, certo? Um fio longo e reto. As linhas de campo são circulares ao redor do fio. A regra da mão direita indica o sentido do campo e das linhas. Essa aqui é a intensidade do campo a uma distância R do fio, beleza? μ0i dividido por 2π vezes essa distância R. Para uma espira circular, você usa a regra da mão direita para descobrir a direção e sentido das linhas, sem problema. Aponta o dedão, né, ao longo da corrente e os seus dedos dizem a direção e o sentido do campo. E a intensidade do campo no centro da espira é dada por μ0 vezes i, dividido por 2 vezes r, onde esse r aqui é o raio da espira, enquanto que esse r aqui é a distância entre o fio e o ponto. Para finalizar, né, se você tem uma bobina, que é um conjunto de espiras, N espiras, o campo no centro é N vezes o campo de uma espira apenas. Beleza? Então esse é o grande resumo. Vamos fazer uns exercícios de aplicação agora. Bom, eu vou pegar um fio longo que conduz corrente de 5,78 mA e vou encurvar o fio para formar uma espira circular de raio 1,89 centímetros. Você tinha um fio comprido e aí você fez uma voltinha nele aqui no meio, certo? Uma espira circular. E a pergunta é: calcule o vetor campo magnético no centro da espira. Tá. Esse campo magnético ele é uma combinação de dois vetores. O campo que advém do fio reto mais o campo que advém da espira. Então vamos fazer essa conta por partes. 1. Vamos achar o módulo do campo devido ao fio reto. μ0i sobre 2π vezes a distância r até o ponto, que no caso aqui corresponde ao raio da espira. Então coloquei todos os valores ali. Se eu fizer essa conta, eu vou ter aproximadamente 6, eu vou colocar 12 aqui, vezes 10 elevado a menos 8 Tesla. É um campo bem baixo. Esse aqui é o módulo. A direção e sentido é dado pela regra da mão direita. Se você apontar o seu dedão ao longo da corrente, os seus dedos eles saem. Então esse campo aqui ele sai da tela. Beleza, então vamos computar agora o campo devido à espira. B da espira vai ser igual a μ0i dividido por 2 vezes o raio da espira, que é o mesmo Rzinho. Tá? Então vamos fazer aqui a conta. Substituindo os valores, está tudo aí. E resolvendo isso aqui, eu vou ter 1,92 vezes 10 a menos 7 Tesla. Bom, é um campo baixo também. E a direção e o sentido. Bom, de novo, pela regra da mão direita, se você apontar o seu dedão ao longo da corrente, os seus dedos vão sair aqui no centro da espira. Então, aqui também é um vetor que sai da tela. Então, você tem dois vetores que apontam para fora, o resultante é a soma desses dois vetores. O campo B total, então, está aqui a resposta final, 2,532 vezes 10 a menos 7 Tesla. Legal. Como eu quero a direção e o sentido, o vetor B ele tem que apontar numa direção aqui. Né? Qual é a direção? Saindo da tela. E no nosso sistema de coordenada, sair da tela é o eixo Z. Então aqui você vai colocar um Z chapéu no final. Está aí o nosso vetor campo B. No centro da espira. Vamos fazer mais um aqui então, para pontuar as ideias. Dois fios conduzem corrente elétrica, dada pela corrente 1 é 15 A, a corrente 2 é 32 A. A distância entre os fios é 5,3 centímetros e eles são paralelos entre si. Calcule o módulo do campo magnético e a orientação em relação a x no ponto P da figura a seguir. Está aqui o ponto P. Aqui tem um fio, aqui tem outro fio, certo? Essa aqui é a corrente I1. Essa corrente está saindo da tela. Essa aqui é a corrente I2 e ela está entrando na tela. Beleza? Esse aqui é um corte dos fios, então. A distância entre os fios é D. Aqui tem uma distância R, que é a distância dos fios até o ponto P, onde eu quero computar o meu campo.
Então vamos primeiro olhar para o módulo, certo? O módulo do campo. Vamos chamar o módulo do campo do fio 1 de B1, certo? E o módulo é μ0i sobre 2π vezes a distância que esse cara está do ponto P. E o campo B2 é igual a μ0i, aqui é I1, né? E aqui é I2, dividido por 2π sobre a distância R que ele está do ponto P. Essas distâncias são iguais. Legal, né? E o exercício me ajudou. Ele disse que aqui tem um ângulo reto. Ó. Por que ele diz isso? Porque eu tenho um triângulo retângulo, então eu posso aplicar Pitágoras para escrever R em função de D, porque D eu tenho valor. Né? D eu tenho valor. Então vamos fazer essa conta aqui. Então R é D sobre raiz de 2. 3,75 centímetros. Esse é o R. Tá? Esse é o valor que a gente vai usar aqui nas nossas contas. Então, vamos calcular aqui o campo. Se você substituir todos os valores que você tem, você vai ter o seguinte. Beleza? Bom, esse é o primeiro resultado. Se eu substituir todos os valores aqui no campo B2, o que a gente vai ter é o seguinte. Legal? Tá. Então, até aqui tá fácil, tá tranquilo. Tá. O que pega agora é a parte vetorial. Eu vou até mudar de cor a corrente 2 aqui. Vamos fazer esse fio aqui azul. E eu vou começar por ele. Você tem que descobrir como é que o vetor campo magnético está orientado lá no ponto P devido a esse fio. E é a regra da mão direita que nos diz isso. Aqui indica que a corrente está entrando na tela. Então, se eu orientar meu dedão aqui entrando na tela, o meu dedo aqui no ponto P vai apontar para essa direção aqui. Ó. Esse aqui é o vetor campo B2, cujo módulo é dado por isso. As linhas de campo estão fazendo mais ou menos esse movimento aqui ao redor do fio. Agora, o campo B1, devido à corrente I1, é o seguinte, esse vetor aqui ele está saindo do quadro, né? Então, se eu apontar o meu dedão para fora do quadro aqui, os meus dedos, nesse ponto, vão apontar para essa direção aqui, se eu conseguir fazer certo, B1. Esse é o vetor B1, cujo módulo é dado por isso. Então as linhas de campo estão fazendo mais ou menos esse movimento aqui, certo? Estão passando por aqui, ó. Legal? Bom, vou apagar essa coisa feia. Beleza, né? E como o ângulo entre eles é 90 graus, fica fácil de a gente achar a resultante. Se eu recortar B2 e colar no final de B1, eu vou ter essa figura geométrica e a minha resultante é esse vetor aqui. Certo? Que é justamente a hipotenusa do meu triângulo retângulo formado por B1 e B2. Esse é o campo B total. Então, o módulo de B ao quadrado é igual ao módulo de B1 ao quadrado mais o módulo de B2 ao quadrado. Então, B vai ser igual a raiz quadrada de B1 quadrado mais B2 quadrado. E se a gente fizer toda essa conta, a gente vai ter a seguinte resposta. Aproximadamente 1,9 vezes 10 a menos 4 Tesla. Essa é a minha resposta final. E o vetor aponta nessa direção e sentido. Ele está apontando aqui na vertical. Essa linha aqui, beleza? Legal esse problema? Bacana esse exercício? Tudo bem com a geometria? Então, se você não se convenceu ainda do que a gente fez até agora, eu sugiro que você reveja a aula e leia o livro.